Fala galera, boa noite a todos. Eu sou o professor Renato da Costa. Eu e o professor Diego Carvalho compomos a equipe de informática do Estratégia Concursos e estamos em primeira mão fazendo uma correção, passando um gabarito extraoficial da prova do BNB, beleza? Então vamos lá, a provinha do CESP aplicada hoje, a gente teve acesso às questões agora à noite, gabarito preliminar. Vamos lá, gabarito extraoficial. Questão 48. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão $, no prompt de comando, significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Aí, galera, questão errada, né? O que caracteriza o root é a tralha, é um joguinho da velha, né? Então, o cifrão indica que você é um usuário normal e não um usuário root. Questão 48 está errada. 49. O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento e também de itens localizados em documentos separados. 49 está errada. Referência cruzada é dentro de um mesmo documento. Agora, é possível fazer referência a documentos separados? Sim, é possível criar hiperlinks, é possível criar um documento mestre, mas da maneira que ele colocou, eu entendo que o gabarito é errado, beleza? Questão número 50. O Word 2013, por padrão, cria quebras de texto automaticamente nas células das tabelas, mas é possível alterar essa configuração. Gabarito, correto. Certa questão 50. 51. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato_bnb.tar.gz. Essa é uma questão que eu e o Diego ficamos discutindo muito. Por quê? A gente pode colocar o ponto no meio do arquivo. O ponto é um caractere válido, né? Agora, a extensão, de fato, é o sufixo, é o que aparece lá no final. O detalhe é que esse exemplo que ele colocou é completamente possível no Linux. Então, não existe caractere inválido, está dentro do limite de 255 caracteres. Lembrem que o único caractere inválido é a barra. Eu posso criar um arquivo no Windows e no Linux e colocar renato.costa.doc. É óbvio que o Costa não vai ser extensão, a extensão é .doc. Né? Essa era a divergência, né? Essa é a discussão. Essa sintaxe é válida, salvar o arquivo dessa forma é possível. São duas extensões? Na verdade, a extensão é a última. Aí eu estou seguindo o exemplo, renato.costa.doc. Quem é a extensão? .doc. Então, se eu colocar renato.txt.doc, quem é a extensão? .doc. Agora, o Linux, de um modo geral, ele já despreza as extensões, né? Então, tendo que colocar um gabarito, o gabarito vai ser certo, ok? O exemplo é possível, vou considerar o gabarito correto. 52, questão 51 certa. 52. Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros dois diretórios. O pontinho, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios, e o pontinho, que faz referência ao diretório atual. Galera, está invertida, a questão está errada. O pontinho é o diretório atual e o pontinho, o diretório anterior, beleza? Então, 52 está falsa. 53. Diferentemente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizadas aplicações de acesso a terminal, como o Telnet. Galera, errada a questão. O IMAP é para acesso às mensagens de correio eletrônico, não é igual ao Telnet. Então, 53, inclusive ele permite o acesso às mensagens no servidor, né? 53 está errada. 54. Uma das ferramentas mais completas do Firefox é o corretor ortográfico que é instalado no navegador e contém todos os idiomas em um único dicionário. Errada a questão. 55. No Mozilla Firefox, para exibir a janela no modo de tela inteira, é suficiente clicar sucessivamente o botãozinho que aparece no canto superior direito, né, que é o botão abrir menu, localizado no lado direito da barra de ferramentas,
E entre as opções na lista, disponibilizado é o botão correto, né? A questão está certa, porque é o botão de tela cheia, essa setinha na diagonal. Então, a questão número 55 está certa. 56. As instruções típicas como user e pass, de password, né, são permitidas pelo protocolo POP. Beleza, são dois verbos, dois comandos usados no POP. É difícil ver isso em questão de noções de informática, né, mas demonstra a necessidade de cada vez mais estudar protocolos, né, cada vez mais aprofundar o conteúdo da matéria. 57. Então, a 56 é correta. 57. O Google permite que seja realizada uma combinação de pesquisas por meio do operador OR. Dessa forma, é possível, por exemplo, encontrar resultados que contêm as palavras crédito ou investimento em uma única pesquisa, por meio da inserção de crédito, OR maiúsculo, e investimento na caixa de pesquisa. Perfeita, questão 57, gabarito certo. 58. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é a Scareware. Galera, já está errado. Esse é um tipo de malware que tenta te enganar dizendo que seu computador está com vírus e você acaba clicando no link e baixando o vírus. Né? Ele sugere que você clique no link para baixar um antivírus, mas na verdade ele te passa o próprio malware. Então, essa questão está errada. A questão 58, errada. 59. Se o rootkit for removido do sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas permanecerão ativas. Consideramos essa questão como certa, né? Porque, embora o rootkit já é difícil de ser removido, né? Aquilo que ele causou de dano ao sistema, o antivírus não vai corrigir. Então a 59 está certa. Ele ainda coloca, se um rootkit for removido, né? Na 59. É difícil remover um rootkit, mas se remover, aquilo que ele já mudou, já era. 60. Situação hipotética. Foram realizadas 2 pesquisas na web por meio do Google. Na primeira, inseriu na caixa de pesquisa a expressão site:2.bnb.com.br. Na segunda, inseriu-se a mesma expressão com espaço. site:/bnb.com.br. Gente, o espaço faz diferença. Né? Com espaço não funciona. Então, em ambos os casos, os resultados obtidos serão exatamente os mesmos? Errada a questão. Né? O espaço faz a diferença, então a 60 está errada, beleza? Essa é a nossa correção, nosso gabarito preliminar. Espero que, de fato, vocês tenham tido sucesso na prova. E contem conosco aí, gente. Durante a semana a gente vai analisar o gabarito preliminar da banca e verificar a possibilidade de recurso. Um abraço. Valeu!